Paz de Deus, galera, tudo bem? Como é que estão vocês aí? Graça e paz a todos, né? Estou aqui mais uma vez para gravar aí uma palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês e que caia em boa terra essa palavra que vocês vão ouvir e que ela possa frutificar na vida de vocês. Que ela caia em boa terra aí no seu coração, amém? Bom, hoje eu vou trazer uma palavra aqui que se encontra no livro de Atos, no Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 3. Ele é um pouco extenso, né? Eles são 26 versículos, mas eu vou ler apenas os 8 primeiros, tá? Do 1 ao 8, para vocês entenderem um pouco a história. Vamos lá, Atos capítulo 3, do 1 ao 8. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Bom, aqui, irmãos, nos tempos da igreja primitiva, onde os discípulos de Jesus ainda estavam ali, e Pedro e João, eles iriam para o templo nesse dia que aconteceu esse fato. Uma das grandes armas da igreja primitiva naquela época era a oração, e principalmente daqueles que a lideravam. Pedro e João eram discípulos de Jesus. Então, quando Jesus se elevou aos céus, eles continuaram aqui para levar o evangelho, a palavra, o arrependimento, né? E falar de Jesus, do amor de Deus. Então a oração era algo muito forte que a liderança da igreja naquela época priorizava. E nesse dia, Pedro e João, eles foram ao templo. E lá havia um homem coxo quer dizer aleijado, né? Deficiência física. Ele tinha uma deficiência nos seus pés e tornozelos. Então ele ficava ali no templo pedindo esmolas para quem se achegava, para quem iria para aquele templo ali orar, para orar a Deus, né? Ouvir a palavra de Deus. Só que naquele dia Pedro e João, eles chegaram lá e aquele homem olhou para ele, e ele já havia muito tempo que estava ali, e praticamente todo mundo dava esmola para ele. Só que aí o fato que aconteceu é que Pedro olhou para aquele homem, que estava também olhando para Pedro e João, e ele estava esperando que eles dessem alguma esmola para aquele homem que estava ali. E aquele homem que estava ali, ele aparentava, eu fui pesquisar, ele aparentava ter mais ou menos 40 anos de idade.
Então ele já estava ali há algum tempo naquela região e já era bem conhecido por todos. Só que naquele dia Pedro e João, eles não tinham condições financeiras para poder dar esmola para aquele rapaz naquele dia, para aquele homem, né? Só que eles tinham algo que era muito valoroso, que vale muito mais do que qualquer outra coisa. Pedro e João, eles tinham um poder, o poder de Deus. Eles tinham Jesus na vida deles. Eles foram discípulos de Jesus Cristo. Eles aprenderam muito com o Senhor Jesus. E eles continuaram aquilo que Jesus começou a fazer aqui na terra após a ressurreição de Jesus. E eles tinham muita fé no Senhor. E eles com certeza viram os milagres que Jesus Cristo tinha feito, as curas, né? Jesus operou vários milagres. E com certeza os seus discípulos estavam junto com ele em muitos. Só que aí Pedro olhou para aquele homem e disse, aqui no versículo 6, não possuo nem ouro nem prata, quer dizer, nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ele disse àquele homem que em nome de Jesus Cristo, que ele andasse, que ele fosse curado, que naquele mesmo instante ele pudesse se curar da sua deficiência física. E assim foi feito. Pedro não tinha nem ouro nem prata, mas ele tinha algo valoroso, que era a fé em Deus, a fé em Jesus e o poder que Deus deu a ele. Então ele usou isso para aquele homem não apenas pedir uma esmola, mas ele fez com que aquele homem se curasse através da fé, através do nome de Jesus Cristo. Porque ele cita aqui, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E agora imagina, aquele homem, depois que aconteceu isso, ele entrou no templo, porque eles estavam ali indo para a igreja. E ali havia muitas pessoas, e viram tudo aquilo, e ficaram se perguntando, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu quero dizer, irmão, que Deus, ele é assim. Às vezes Deus usa pessoas que ele usa pessoas que vai de encontro àqueles que estão necessitados e que às vezes eles não precisam de dinheiro, não precisa de ajuda financeira ou qualquer outro tipo de ajuda, mas sim simplesmente uma oração, simplesmente você dizer, eu te abençoo em nome de Jesus, que Deus te abençoe, né? Que diga algo que aquela pessoa está precisando ouvir, né? Da parte de Deus. E muitas das vezes Deus vai usar pessoas para que isso ocorra, né? E simplesmente no fato de uma oração ou de um Jesus te ama que você falar para alguém, essa pessoa ela pode se sentir renovada, ela pode adquirir de novo a felicidade dela. Ela pode adquirir ali um conhecimento ao qual ela não tinha antes, porque Deus ele usa vidas para que a sua palavra seja ministrada, que a palavra de Deus seja entoada em todo mundo aí, né? Então aquele dia Pedro olhou para aquele moço e disse, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. Você prestando atenção, aquele moço estava ali há muitos anos, aparentava mais ou menos 40 anos de idade, e a gente sabe que uma pessoa com deficiência física é muito difícil de se locomover, de fazer as suas atividades sozinha, né? E também para poder trabalhar. Então imagine, além da cura que Pedro, através do nome de Jesus e do poder de Deus, trouxe àquele homem,
aquele homem ele praticamente renasceu, porque ele pôde talvez procurar algo para ele fazer, para poder trabalhar, para ter uma renda, né? Ele ficou feliz porque ele entrou no templo naquele dia, logo após que ele recebeu a cura, e começou a louvar a Deus, que as pessoas ali ficaram espantadas, dizendo: nossa, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Ou seja, a vida de Pedro e João, eles eram homens cheios do Espírito Santo de Deus, e através da oração deles aquele homem foi curado. E quantas pessoas precisam de apenas uma oração, uma palavra de conforto, de consolo que venha da parte de Deus? Então, irmãos, acredite que não é só esmolas que vai ajudar alguém, ou qualquer tipo de ajuda financeira. Claro, uma ajuda financeira muitas pessoas precisam, mas às vezes elas precisam mais do que isso. Porque o dinheiro você usa ele uma vez, gastou, comprou, pronto, acabou. Mas e o seu coração? E a sua alma, o seu espírito, como é que está? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está os seus sentimentos perante Deus? Então aquele homem não só recebeu a cura, mas ele também recebeu a felicidade dele de volta. Ele pôde se locomover, ele pôde ir arrumar um emprego, adquirir alguma renda. Então praticamente tudo se fez novo na vida daquele homem que estava ali no templo, que pedia esmolas, né? Então acredite que além daquele homem ter recebido tudo isso, ele também pode ter encontrado o caminho da salvação. Eu imagino, não está na Bíblia, mas eu imagino que ele possa ter adquirido fé em Deus. Ele possa ter adquirido uma sabedoria que Deus tenha dado para ele depois, porque ele estava ali só na porta do templo. E quando ele recebeu a cura, ele entrou no templo e começou a louvar a Deus. Ou seja, ele reconheceu que a glória era de Deus e que foi a vontade de Deus estabelecida ali na vida dele. Amém? E depois o texto ele continua dizendo que a partir do versículo 11, Pedro fez um discurso para aquele povo que estava ali na igreja, falando sobre o arrependimento, né? E ele fez um discurso convocando ao povo a se arrepender de verdade, a adquirir força e fé em Jesus Cristo, e que não são bens materiais ou qualquer outro tipo de bem que vai suprir a necessidade de alguém, mas simplesmente o fato de você levar uma palavra de fé, de esperança e abençoar alguém com a sua oração, com uma palavra de conforto da parte de Deus, tudo pode se transformar, tudo pode se renovar. Amém? E esse homem que estava ali, ele recebeu muito mais do que ele imaginava, né? Pedro passou a ele, através da oração e da fé dele, muito mais do que aquele homem imaginava. E isso se encontra em Efésios 3, no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual era o poder que operava na vida de Pedro e de João? Era o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. E através dele, aquele homem recebeu muito mais do que ele pediu. Amém? E ele estava ali à frente do templo. Foi curado, saiu saltando, vibrando, agradecendo e louvando a Deus. Coisas que antes ele não faria, não conseguia fazer. Amém? Então que Deus abençoe, né? E só lembrando que também o Pedro e João, até esqueci de falar aqui, Pedro e João, eu vou abrir para vocês aqui em Efésios 1:3. Efésios 1:3 diz algo muito importante. Olha só, o subtítulo desse capítulo é assim:
as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Olha só o que diz o versículo. Efésios 1:3. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aqueles homens já eram abençoados, porque Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção, espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, todos nós, seres humanos, já temos a nossa bênção espiritual. Toda a sorte de bênção já é nossa. Basta nós exercermos elas e buscar a presença de Deus e adquirir isso. Porque Deus ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. E isso é que Pedro e João eles já tinham exercido, já tinham colocado em prática. Então, aquilo foi a vontade de Deus estabelecida na vida daquele homem através de Pedro e João. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra. Que Deus abençoe, que toda a sorte de bênção estejam com vocês e que vocês busquem, que vocês adquiram toda essa sorte de bênção espirituais. Amém? Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Amém? Graça e paz.